Olá meninos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Comentando um pouco sobre a atividade da semana passada, que foi sobre ligações metálicas, quero parabenizá-los pelas respostas. Atendeu bem ao que pede o conteúdo, que é a ligação metálica. Como nós podemos ver, a ligação metálica ocorre por conta dos elétrons livres, Os prótons no núcleo dos átomos exercem atração sobre esses elétrons que estão em volta desse átomo e também exerce atração sobre os elétrons dos outros átomos. Isso faz com que a ligação metálica possa existir. É essa atração que o núcleo dos átomos desses metais exercem sobre os elétrons faz com que a ligação ocorra por conta dessa atração. E a esse movimento aqui que se pode observar na figura dos elétrons livres, dá-se o nome de mar de elétrons ou nuvem de elétrons. E é esta característica aqui desses elétrons livres que possibilita a passagem de calor e de eletricidade, fazendo com que os metais sejam bons condutores de energia, de eletricidade e de calor. É essa característica desses elétrons livres que possibilita que os metais sejam bons condutores. Sobre as características dos metais, os metais têm características brilhantes, Se eles forem polidos, ficam brilhantes, atingem um brilho intenso. Alta condutibilidade térmica e elétrica, que eu acabei de falar, são bons condutores de energia e calor, que é possibilitado por os elétrons livres, certo? Altas temperaturas de fusão e de ebulição. A maioria dos metais estão no estado sólido, com exceção do mercúrio, que a menos 39 graus Celsius está no estado líquido já. O galho, que tem como temperatura de fusão 30 graus Celsius, ou seja, a passagem do estado sólido para o líquido acontece aos 30 graus Celsius. E o potássio, que tem a temperatura de fusão de 60 graus Celsius, 64 graus Celsius. Ou seja, a passagem do estado sólido para o líquido acontece aos 64 graus Celsius. Os demais metais têm temperatura de fusão altíssimas, certo? Outra característica dos metais é a maleabilidade. Eles são muito maleáveis. O que significa isso? São fáceis de formar lâminas. Dos metais, o mais maleável que tem é o ouro, que tem a possibilidade de se fazer finíssimas lâminas de ouro. Outra característica é a ductibilidade, que é a capacidade de produzir fios. Os fios mais finos também são obtidos a partir do ouro. Mas por que não se usa fio de ouro ou de prata, que também é muito melhor do que o cobre para usar com eletricidade? Se o cobre já é furtado, Hoje em dia, sendo mais barato do que o ouro e cobre, mais do que o ouro e a prata, imagine se fosse ouro e prata nos fios de eletricidade. Nós não teríamos nem energia, certo? Com relação às mudanças de estado, um determinado metal, se estiver no estado sólido, os átomos deles estão mais ou menos da seguinte forma: estão bem próximos um do outro. É isso que faz com que ele fique em estado sólido. Quando ele atinge seu ponto de fusão, passando do sólido para o líquido, ele fica com seus átomos afastados. Observe que eles estão um pouco afastados. Isso é que dá aquela qualidade lá de liquidez, certo? E quando esses átomos em estado líquido atingem seu ponto de ebulição, passando para o estado gasoso, observe que os átomos ficam mais longe um dos outros ainda, tá certo? Então, os metais no estado sólido e no estado líquido, eles conduzem eletricidade, são bons condutores ainda. Mas se estiver no estado gasoso,
eles já não conduzem eletricidade, pois eles estão totalmente afastados, certo? Tanto no líquido quanto no sólido, os elétrons livres estão atuando uns sobre os outros, né? O núcleo do átomo está atuando sobre os elétrons dos demais átomos, mas quando eles atingem o estado gasoso, eles ficam isolados, então impossibilitando assim a condutibilidade elétrica e térmica, tá certo? Bom, nesse quadro aqui vamos fazer uma comparação entre os tipos de substância iônica, molecular e metálica, certo? Revisando aqui as substâncias iônicas, o que é que possibilita as ligações iônicas? A perda e o ganho de elétrons por parte dos íons, né? O íon cátion perde elétrons, ficando carregado positivamente. O íon ânion ganha elétrons, ficando carregado negativamente. E isso é que possibilita a ligação iônica entre essas substâncias. Já a molecular, a ligação responsável pela ligação molecular são as ligações covalentes, em que os átomos envolvidos compartilham elétrons entre si. Ninguém perde elétron para ninguém, eles ficam compartilhando, utilizando os mesmos elétrons. E as ligações metálicas, o que possibilita a ligação é a atração que o núcleo dos átomos, desses elementos, ficam atraindo os elétrons, não só os dele, mas também dos átomos vizinhos, possibilitando essa ligação existir. E com relação à temperatura de fusão, como se dá na substância iônica? A temperatura de fusão na substância iônica são altas temperaturas. Nas moleculares são baixas, relativamente baixas, né? E nas metálicas também são altas. A temperatura de fusão e de ebulição são altas também. Então essa é a diferença entre elas. A iônica e a metálica possuem, as substâncias iônica e metálica possuem temperatura de fusão e ebulição relativamente altas. Já as substâncias moleculares possuem temperatura de fusão e ebulição baixas. E com relação aos estados físicos, na temperatura ambiente, as iônicas são sólidas, se encontram no estado sólido. As moleculares no estado sólido, líquido e gasoso. E as metálicas no estado sólido, em temperatura ambiente. Essa é a diferença entre elas. E com relação à condução de energia, de eletricidade, as iônicas no estado sólido não conduzem eletricidade, mas no estado líquido sim, conduzem eletricidade. Já as substâncias moleculares não conduzem em momento algum, nem em estado sólido nem em estado líquido. E as metálicas conduzem tanto em estado sólido quanto no estado líquido, certo? Essas são características dos três tipos de substâncias que nós estudamos até agora. Os exemplos de substâncias são cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Brometo de potássio, cloreto de magnésio e óxido de alumínio. São ligações que existem entre os átomos desses elementos, que a substância iônica, a gente está lembrado, elas são formadas por ligações entre metais e não metais, né? A atração entre elas é muito forte, certo? As substâncias moleculares são compostas por átomos de não metais e formam moléculas, né? Que se ligam por ligação covalente, ou seja, elas compartilham elétrons entre si. Ninguém perde elétron para ninguém. Exemplo disso é o cloreto de hidrogênio, o gás cloro, a água, o açúcar da cana,
que é a sacarose, né? São exemplos dessas substâncias moleculares. E as substâncias metálicas, como a gente já viu, quem possibilita a ligação entre elas é a atração que o núcleo dos átomos desse elemento tem sobre os elétrons que estão na eletrosfera, tanto dele mesmo ou de outros átomos, que é o que proporciona lá o mar de elétrons, né? São os elétrons livres, e é ele quem possibilita a condução de eletricidade. Exemplos de metais é o zinco, o ferro, a prata, o ouro. Nós também não podemos deixar de falar sobre as ligas metálicas, que é a mistura entre esses metais para que possam ser utilizados. Uma liga metálica muito utilizada é o aço, que vem da junção entre o ferro e um não metal, que é o carbono, que faz com que ele fique mais duro, né? Mais resistente, muito utilizado aí em tudo que você vê que chama de ferro, na realidade é aço, que é uma liga metálica, mistura de ferro com carbono. Outra liga metálica muito utilizada é o ouro, 18 quilates, por exemplo. 18 quilates, esse 18 aí significa que tem muito ouro, né? É o percentual de ouro. Quando é 100% ouro, se diz que é 24 quilates. Então, se ele é 18 quilates, então quer dizer que tem 75% de ouro, tá certo? E o ouro pode ser misturado com a prata, nesse caso aí. O bronze, que existe, quem assiste campeonatos aí vê que existe a medalha de prata, ouro e bronze, né? O bronze é uma liga metálica também, formada pelo cobre e estânio. O latão é outro exemplo de liga metálica, que é a mistura entre cobre e zinco. Esses são exemplos de ligas metálicas e são usuais em nosso cotidiano. Bom, isso era tudo para a aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima aula.